ela tá na cova, Tô aqui com o senhor Arício hoje. desenganado, né? Tô aqui com o senhor Arício hoje, aqui nessa noite, aqui nesse sábado. Senhor Arício, nós faz um morador de rua, eu estava falando com o senhor sobre o pessoal que estava na sarjeta. 40% saiu, né, senhor Arício? Daqueles que estavam arrumando emprego, teve um que já conseguiu arrumar um bom trabalho. Né, senhor Arício? Eu acredito que sim, né? Porque boa parte desse pessoal saiu, daqueles que realmente deu crédito à palavra de Deus. É verdade. Né? Aqueles que estavam realmente debaixo da lona, É verdade. aqueles que não se tinha mais esperança nenhuma, né? É. E por acaso nós passamos lá levando a palavra de Deus. Amém. De noite, né? É o nosso trabalho, né? Levando a palavra de Deus, de repente levando uma janta, porque o cara lá na rua, a gente entende que a pessoa está realmente doente, né? Está afastada do Senhor, está doente, se jogou, não é isso? Verdade, senhor. Mas a gente tem que entender que é um ser humano, independente do que ele fez ou deixou de fazer, é um ser humano. E ali tem o fogo da vida, que é do próprio Deus, não é isso? É verdade. Então, nem todo mundo que está na rua da amargura é pessoas que deveria estar ou que faz errado. Ao contrário, ninguém deveria estar. Mas muitos faz por onde está, e muitos foi ali por falta de um equilíbrio, por falta de um apoio, por causa de uma doença, de uma depressão. Até as drogas também. Muitas das vezes a pessoa, por uma situação difícil, escolheu ver se encontrava um caminho melhor nas drogas, se entrou nas drogas, quando entra ia sem jeito para sair, né? Muitas das vezes e é pessoas boas, às vezes, entendeu? E a palavra pessoa de família. É verdade. Porque o cair é do homem, mas o levantar só Deus que pode levantar a pessoa. Porque ninguém levanta ninguém, entendeu? Só Deus mesmo. Só Deus pode levantar a pessoa, não é isso? Mas aí tá, a pessoa, ela de repente olha para dentro dela e vê que ela não estava naquela vida. Que ela nasceu de uma família decente, trabalhador, honesto, humilde. E de repente ela se jogou, perdeu a autoestima. Ela se jogou por uma atitude ou por um processo, uma doença, ou uma situação difícil que ela enfrentou. Então, mas ela perdeu o equilíbrio e se jogou ao desprezo. Porque na rua, às vezes a pessoa fala, não é bom porque não paga água e luz. Mas isso pessoas que realmente têm mente fraca. Porque o que é bom mesmo é o cara ter a sua casinha, ter o seu fogão, ter o seu chuveirinho para tomar banho, ter seu lugar, ter o seu lugarzinho de dormir que ninguém possa mexer. Agora você dormir debaixo de uma lona, debaixo de um teto que é de repente de um beiral de uma casa, de um beiral de uma piscina, debaixo da ponte. Aí o que acontece? Tá ali uma pessoa pior do que tudo, porque quem, entendeu? Tá desprezado. Mas aí quando uma pessoa passando por lá, falando que é possível mudar, se dá ouvido à palavra do Senhor e põe essa palavra e trazer para dentro dela, a palavra, ela tem um poder quando a pessoa querer, a palavra tem um poder, se essa palavra entrar dentro da gente, então ela é forte. Aquela parte que impede da pessoa ter exposição, atitude, como a palavra é forte, ela expulsa aquela coisa da pessoa. Porque Deus é essa grandeza. Quando a pessoa está carregada de processo de peso, os ombros, peso, as pernas, na mente poluiu e achar assim, eu já era. Quando entra a palavra de Deus dentro dessa pessoa, a palavra ela é poderosa, o poder dessa palavra, toda aquela entidade que está naquela pessoa, aquele cargo, aquela situação difícil, ela é obrigada a expulsar, sair abandona a pessoa, sai. Porque a palavra é mais forte, fica dentro da pessoa. Aí do momento que a palavra fica dentro da pessoa, que aquela desavença da pessoa sai dela, aí a mente começa a enxergar as coisas diferentes.
como um ser humano. Opa, eu posso. Aí, nossa, eu posso trabalhar, eu posso nascer, eu posso começar de novo. Independente de idade ou não. É verdade. Eu posso começar, eu posso trabalhar, eu posso largar. Eu vou lutar, aí já começa a força. Eu vou lutar para mim poder sair do vício, eu vou lutar. Quer dizer que já começa a tomar atitude de guerra. Porque a gente tem que ter dentro da gente o poder de Deus para que a gente possa guerrear contra as fraquezas. A gente tem que guerrear. É verdade, senhor. E guerrear e usar a palavra de Deus para vencer. E como a palavra de Deus fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Sem Deus, ninguém consegue. É sem Deus, ninguém consegue. E também, senhor, isso tem uma coisa muito sair de situação. Do problema. Sem Deus não consegue sair do problema. Sem Deus não consegue sair do vício. Sem Deus não consegue abrir um emprego. Sem Deus. Como? Pode até abrir, mas não dá certo. Aí, pouco entra, tempo. sai. É verdade. Agora, se ponhar Deus em primeiro lugar, ante aquilo que realmente é impossível aos olhos humanos, começa a fluir, começa a dar certo, as pessoas começam a enxergar a pessoa como um ser humano. Por quê? Porque dentro dessa pessoa já tem um gigante de poder que é a palavra de Deus. Já está lutando com a pessoa. Aí obriga que as pessoas de fora já vejam a pessoa. Porque às vezes as pessoas de fora conseguem ver só a fraqueza, mas quando o poder de Deus entra dentro da pessoa, as pessoas já começam a olhar para a pessoa, ela já treme. Porque dentro está o poder de Deus. Como diz a palavra do Senhor em Salmo 97:5, o próprio Deus disse assim, os montes derretem como cera na presença do Senhor. Aí se a pessoa põe a palavra desse Senhor dentro dela, os problemas que estão dentro dela, o gigante que está dentro dela, pula tudo para fora, vai embora. E aí fica a pessoa. Aí a pessoa fica livre daqueles problemas. E aí o que acontece? As pessoas de fora começam a olhar para a pessoa e temer a pessoa, respeitar a pessoa, dar espaço para a pessoa, abrir espaço para a pessoa. E assim a pessoa... Senhor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Para vencer o mal mesmo, para você vencer o mal do seu caminho, da sua vida, o que você tem que fazer para vencer o diabo? O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? É só eu ponhar a palavra de Deus, como diz assim, se ouvires a palavra de Deus com qualidade, com atenção. O que é isso? Se eu ouvir a palavra de Deus com sinceridade e colocar na minha vida e fazer dessa palavra prática em minha vida, então não tem mal, não tem barreira, porque a palavra já diz assim, se tornará bendito no entrar e no sair. Aonde? Seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja no Japão, aonde você for, você tem a palavra de Deus dentro de você. Então você é bendito em todo lugar, onde que for. Porque a palavra é que é o poder. Você é dirigido pela palavra. Você apenas é o cara que zelou a palavra. E a palavra é o poder, é que deixa o caminho aberto, as portas abertas, os ferrolhos quebra, as muralhas quebra, as situações difíceis caem por terra. E começa a germinar o poder de Deus na sua vida, porque você tem a palavra de Deus. Aí os frutos, as bem-aventuranças, elas começam a acontecer na sua vida, porque você tem a palavra de Deus. Isso é quem valorizar essa palavra de Deus, não importa qual pessoa. Mas se valorizou a palavra do Criador, como ela é, na obediência, no amor, no respeito, na humanidade, sem julgar, sem discriminar, ao contrário, entender que a palavra resgatou é para salvar pessoas. E aí a pessoa não só a pessoa é salva,
mas ele pode amanhã já estar salvando outros, porque ele vai falar dessa palavra. É muito E quem importante, for né? tomando essa palavra Aí vai vence sendo resgatado. tudo. Quem O vai obstáculo resgatar as vem, pessoas é essa E o palavra. obstáculo vem, você vai vencendo todos. Vai vencendo todo, porque os Amém. obstáculos levantam, as muralhas levantam, mas como diz o próprio Deus, está lá em Salmo 97:5, os montes vai derreter, porque a palavra está dentro de você. Amém. A palavra tem que estar dentro da pessoa. Então hoje, nessa noite aqui, foi meditada uma palavra muito importante, que o senhor Aurício, nós trabalhamos com os anjos da noite, lá nos moradores de rua. Isso é muito importante, né, senhor Aurício, levar a palavra, né? Isso é muito importante para agradar a Deus, é isso aí. Muito importante, que nem você falou. Eu não sei se é tudo isso. Você falou que 40% das pessoas saiu da rua. E eu não sei se chegou a esse total, chegou, mas o que significa que eu conheço muitas pessoas que saíram da rua, porém estava lá desprendido, estava preso às escuridão, e as pessoas abriu a mente. Quem foi abrir a mente? Foi eu? Foi você? Não. Eles deu crédito à palavra de Deus, pôs essa palavra de Deus dentro de si, começou a zelar por essa palavra e começou a dar crédito a essa palavra, que era a única saída para ela, dar ouvido a essa palavra e viver. Eles fez isso, quer dizer que a palavra entrou, todos os problemas estavam lá, que escondiam debaixo de uma sarjeta, quer dizer que saiu para fora. E aí o cara hoje está trabalhando no posto de gasolina, outros viajou para o Pernambuco, outros têm lojinha lá embaixo. Amém. Porque o cair é do ser humano, o levantar é de Deus quando a pessoa quer. Quando a pessoa dá espaço. Quando a pessoa realmente toma atitude. Não, eu quero fazer como eu era antes ou melhor. Então é isso aí, senhores. Aí vai. Mais uma vez, uma boa noite para vocês todos aí. O senhor Aurício esteve aqui hoje, aqui no escritório do JCS. O que quer dizer JCS? Jesus Cristo é o Senhor. Se você está passando dificuldade na sua vida, está passando com uma doença crônica, está em depressão, só buscar a fé no Senhor Jesus, que Ele hoje ainda está fazendo milagre. Só depende de você, entendeu? Então, tenha uma ótima sábado à noite abençoado para o Senhor Jesus. Senhor, isso deu uma palavra pro pessoal aí, cara. Foi falar da palavra aí, para finalizar. Meu amado, meu querido, minha querida, eu posso afirmar para você o seguinte, que você hoje tem o privilégio de buscar Deus para a sua vida. Eu não falei de denominação, não falei de A e de B. Eu falei você reconhecer que você precisa de Jesus com você. Então você tem oportunidade de pegar as escrituras dentro da sua casa, de examinar ela, ler 2, 3, 4 vezes, pegar tudo aquilo que diz que vós é bendito, escorar nessa palavra, colocar na sua vida. Com certeza, o dia da manhã vai ser muito melhor do que o de hoje na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, digo de toda a honra e toda a glória. Felicidade e um abraço para vocês todos aí.